Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Meu Pai. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato apanhou-se, espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, estou muito feliz pela Páscoa do nosso Deus, pelo grande tríduo que nós católicos celebramos nessas últimas horas. E olha, para aqueles que entenderam e entendem e têm uma vida no Senhor em oração, sabe que as tribulações vão continuar. As notícias de saudades como essa de um padre amigo, né, que falece, como aquelas igrejas lá no Sri Lanka, igreja católica que explodiu dentro dela, pessoas lá dentro, celebrando a Páscoa. Todas essas informações, todos os acontecimentos, como uma mãezinha hoje de manhã, antes de eu ir para a rádio, conhecida nossa, a nossa querida Ana, tem um filho já jovem, um rapaz, 30 e poucos anos, e chegou lá em casa chorando em prantos, né? Uma mãe: Padre Marcos, me perdoe, desculpa, né? Chorando. O que foi, Ana? Meu filho, padre, meu filho, o senhor sabe que ele está escravo dessas drogas, e o pai foi buscá-lo lá em tal lugar, etc, etc. Ele está como possuído, padre, ele está mal, ele está terrível. E há anos essa mãe vem chorando e se lamentando, a tamanha dor, né, no coração de uma mãe, que a gente faz memória daquilo que Jesus falou, né, nesses últimos dias: não chores por mim não, mulheres, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. O Senhor mesmo bem profetizou o que nós estaremos vivendo, futuro, né,
que é o hoje que nós estamos caminhando. Então ali aquela mãe sofrida, onde ali foi consolada, rezei por ela, rezei lá na rádio por ela também, por todas as mães. Mas isso tudo, irmãos, não se compara à grandeza e à misericórdia de Deus pela sua ressurreição. Não se compara, isso não pode diminuir e não vai. Para aqueles que creem no Senhor, a ressurreição é maior do que tudo que nos acontece. Pelo acontecimento em si, a ressurreição é o silenciar da morte definitivamente no nosso meio. O diabo foi derrotado pela fé. Olha o que o padre está falando. Pela fé, o espírito imundo, satânico, foi derrotado. A morte não tem mais força sobre aqueles que creem pela fé na ressurreição de Cristo. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Mas se você me permite, irmãos e irmãs, nesse primeiro dia do cerco de Jericó, aqui nós temos pessoas, mães, pais, jovens, homens e mulheres. Somos todos filhos do Senhor, do nosso Deus. E as tribulações e os acontecimentos, como o padre disse, eles continuam e vão continuar. E agora um detalhe que eu quero chamar a atenção: as tribulações, elas podem continuar matando a muitos, e essa é a preocupação de Deus. Mesmo com o acontecimento da ressurreição, muitas pessoas cristãs, batizadas, mas que não têm o costume de orar sobre o batismo que recebeu, a morte vai continuar vencendo sobre elas. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção sobre esse profeta, que eu vou ler um trecho dele, e nós lemos ele também na noite do sábado santo, no segundo dia do tríduo. Preste bem atenção, para nós entendermos por que acontece drogas, vícios, promiscuidades, por que os casamentos estão sendo devorados pelo mundo moderno hoje, por que está tendo tanta inimizade entre as pessoas, porque o coração do povo, de muita gente, está tão endurecido. Olha só, o profeta Abacuque, que viveu 6 séculos no ano 6º antes de Cristo, ele estava aflito, igualzinho a nós, que estamos aqui em 2019, que temos casa, que temos família, que temos um Deus que nós cremos nele, mas ele também estava aflito, o profeta. E o profeta, ele faz uma oração a Deus, irmãos, e é o que nós vamos orar aqui já já. Ele começa a dizer: Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão grande, Tu és tremendo, Tu amas tanto o Teu povo. Haja ver a história de libertação que o Senhor fez, através de Abraão, de Moisés, livrou o povo da morte. Como o Senhor ama esse povo. Mas o profeta, que estava à frente do povo, ele estava batendo no peito e dizendo: mas eu não estou entendendo, por que o Senhor permitiu nós sermos reféns do antigo, do grande e terrível inimigo, rei da Babilônia, que entrou em Jerusalém, destruiu os nossos altares. Olha que o profeta estava ali, conversando com Deus, com lágrimas nos olhos dele. Senhor, eles entraram no nosso altar, eles destruíram tudo, eles exilaram o nosso povo está perdido, um está indo para lá, o outro está indo para cá, muitos estão morrendo. Olha os casais, Senhor, como que o Senhor permite tamanho inimigo vir nos acorrentar? Então o profeta está angustiado, como você está angustiado, como essa mãe, a Ana, que hoje na parte da manhã bateu na porta da casa do Padre Marcos, da minha mãe, chorando e dizendo: Padre,
Eu creio em Deus, mas por que Deus está há tantos anos permitindo essa luta na minha vida, na vida do meu esposo? A minha família não tem mais paz. Eu não sei por onde anda esse menino. E quando ele volta extremamente distorcido pela graça de Deus. Então preste atenção no clamor desse profeta maravilhoso, que eu tenho uma grande admiração por ele. Capítulo 1, versículo 12, preste atenção, irmãos, porque vai vir de encontro com aquilo que Deus vai fazer através do Padre e do Tony Alisson hoje, junto com você. Olha o que diz o profeta para Deus: não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, o imortal? Senhor, vós destinastes este povo, que é o povo de Babilônia lá na época, que é o espírito ruim, para fazer justiça, o rochedo. Vós o designastes para aplicar castigos. Vossos olhos são por demais puros, ó Deus, para verem o mal. Não podeis contemplar o sofrimento. Olha ainda onde ele vai. Porque olharíeis os ímpios ou os velhacos, e buscareis, Senhor, enquanto o malvado devora o justo. Justo na palavra de Deus significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Tratareis os homens como os peixes do mar? Olha o que o profeta está falando. Ele está dizendo para ele que Deus estava ali tratando, sendo Deus tão bom, estava tratando o povo humilhado, exilado pelo povo da Babilônia, como peixe, espalhado pelo mar, como se não fosse nada, cada um nada para um lado, como os répteis que não têm dono. Olha o que o profeta falou para Deus. Capítulo 2, agora vem a resposta de Deus para mim e para você, que estamos vivendo a mesma coisa, reféns do antigo inimigo, na batalha espiritual. Efésios capítulo 6, preste atenção, depois do clamor do profeta, o que diz Deus, o nosso tudo, aquele que ressuscitou e está no nosso meio. Ele diz assim: vou ficar de sentinela. Assim dizia ao mesmo tempo agora o profeta. Muito bem, Senhor, mas vou ficar de sentinela e vou postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer e o que o Senhor vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim. Preste atenção, grava isso no primeiro dia do cerco de Jericó. Escreve essa visão, grava em tabuinhas. Olha o que o Senhor está dizendo, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente do seu término e não falhará. Mas se tardar, espere-a, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo, os amigos de Deus, vive por sua fidelidade. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, eis que cai e fica caído aquele que não tem uma vida íntegra com o Senhor, mas o justo vive por sua fidelidade. Palavra do Senhor.
Irmãos e irmãs, parece estar muito claro o que o Senhor está dizendo. O profeta está questionando por que tem doenças como câncer, Alzheimer, por que os matrimônios estão sendo tão abalados, por que jovens estão morrendo com o vício e sendo distorcidos pelas drogas, por que as pessoas estão matando uma contra a outra como nada. E o Senhor está dizendo, e o profeta está dizendo: Senhor, que pedagogia é essa que o Senhor permite que tudo isso aconteça? E Deus vai dizer, nas entrelinhas: aquele que ouve a minha palavra e é fiel, não questiona as minhas decisões. Gente, nós não estamos aqui para questionar por que Deus permite que nós estejamos sofrendo muitas cruzes que nós estamos sofrendo. Talvez você aí, que está prestes a fazer uma cirurgia, você que talvez não consegue falar com teu pai, talvez você que há muitos anos está sofrendo uma míngua de não conseguir um emprego, não questione. Olha o que diz o Senhor: aquele que permanece íntegro na minha palavra, Ele está dizendo, pode até tardar, mas eu vou realizar a graça necessária para a sua vida. Então nós temos que tomar posse, como o batismo que o Senhor nos deu, e pela Páscoa realizada, que mesmo que exista bombardeios em vários lugares, aqui ou em países lá fora, mesmo que um amigo sacerdote morra e nós temos que enterrar ele, mesmo que uma mãe venha chorando pedir clamor a Deus, nós ficamos em pé e nós falamos: Senhor, eu creio na tua palavra, eu sei que o Senhor está caminhando comigo, e se eu estou caindo e não consigo me levantar, é culpa minha, porque o Senhor caminha comigo. O Senhor está dizendo: a graça só não acontece, e a graça vem todos os dias na nossa vida. A graça de Deus, segundo a palavra escrita por São Paulo, apóstolo aos Coríntios, a graça de Deus todos os dias vem para cada um de nós. Só que se eu não estou vivendo a minha integridade no Senhor, eu sou sucumbido por essas torrentes que passam, elas me levam também, mas não era para te levar. O teu lugar é o céu, o teu lugar é em pé, como a Virgem Mãe Maria. Irmãos, nós estamos fracos na nossa fé católica, apostólica, romana. O Senhor fala de fidelidade e nós não somos fiéis. Não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, ir no domingo, comungar a Santa Hóstia, porque Jesus está lá, mas se eu não sou fiel sobre a palavra do meu Senhor, se eu não pratico os sacramentos da nossa igreja, se eu não vigio em relação aos pecados que Satanás coloca toda hora na minha frente, se eu não souber dizer não a cada momento da minha vida, onde Satanás age, então eu não sou íntegro. E aí depois me leva também, como uma grande avalanche, que leva muitos e eu vou junto. E o Senhor está dizendo: escreve numa tabuinha, aquele que for fiel a mim. O que é fiel a Deus? Não é dizer Senhor, Senhor, todos falam, é aquele que pratica a palavra do Senhor. Deus é misericórdia? Sim, Deus é misericórdia, e Ele veio no nosso meio, irmãos. Mas se eu não romper com os pecados da minha própria existência, eu não verei a graça de Deus acontecer. Eu vou bater no peito desesperado também, dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou. Não, Deus não abandonou.
Deus não sabe o que é abandonar. As pessoas estão com depressão porque não conseguem viver a integridade da vida batismal. Irmãos, eu estou falando como sacerdote, mensageiro de Jesus Cristo ressuscitado. Infelizmente nós temos que falar a verdade, como um pai que fala a verdade para o filhinho dele. Filho, você é bom. Filho, você tem tudo. Mas filho, você não consegue ser obediente. Por isso que você não consegue se desenvolver. É a mesma coisa na tua caminhada, minha irmã. A tua família está vivendo um verdadeiro inferno. Olha como vocês se falam dentro de casa. Sabe como? Não se falam. Estão divididos. Olha quantas coisas monstruosas está acontecendo na casa de muitos aqui. Como pode a dependência química pelo vício corromper uma família inteira? É porque essa família está dormindo diante daquilo que deveria vigiar. O poder de estar em oração. Orar significa estar aberto a Deus. Como adquirir abertura a Deus? Orando com vontade ou sem vontade? A oração independe dos meus afetos. Grava isso. O poder da oração não depende da minha vontade de orar. Quando eu coloco a minha oração, mesmo sem vontade, Deus age. Porque Deus é um Espírito perfeito. Em Isaías ele disse agora no tríduo que nós celebramos: os meus pensamentos não são os vossos. Então, se eu tenho vontade, eu oro. E quando eu não tenho vontade, eu oro. Porque quando eu oro, é o Espírito de Deus que faz em mim a obra de eu me abrir. Mesmo que eu não tenha sentimento de vontade. Eu estou com preguicinha, padre. Está com preguicinha? É falta de integridade ao Senhor. O diabo entendeu que a porta está aberta. Aí ele entra. E agora? Nós vamos passar 7, a partir dessa aqui. Essa é a primeira. 7 segunda-feiras fazendo o quê? Voltando a viver uma fidelidade a Deus. O que significa isso? Que as muralhas sejam quebradas dentro de mim. E eu verei, como disse aqui a canção do Tony Allison, eu verei, as muralhas vão cair na minha frente. Mas não faça isso um romantismo. As muralhas começam dentro de mim. Perdão, Senhor, porque eu não estou sendo fiel a Ti. Quando está tudo bem, eu relaxo. Eu não oro como deveria orar. Irmãos, o padre está estendendo a minha mão sacerdotal para a sua, junto com a Virgem Mãe Maria. Estar em oração não é ficar o tempo todo abrindo a boca. Estar em oração é estar aberto à graça de Deus constantemente. Fugir dos lugares que te levam a pecar. Fuja daquilo que é mostrado para você assistir. Não coma lixo. Renuncie aos programas mundanos que te diminuem mais ainda e te acostuma a morrer. Esse profeta disse, pela boca de Deus: porque andas nos lugares dos mortos, lembra-te, no sábado à noite, porque caminhas com aqueles que estão mortos. Então está aí a resposta. Um Deus que fala forte. Não questione as minhas permissões. Se hoje entrou na tua casa e eu permiti que um vício pegasse a tua casa, é porque a falta de integridade espiritual é forte nesta casa.
Porque se houvesse fidelidade no Senhor, o espírito imundo da morte, do vício, do fim de um casamento, ou da inimizade entre pai e filhos, seja lá como for, não aconteceria na minha casa. Então o Senhor está falando para voltar a ter uma vida com Ele. Termino aqui dizendo as palavras dele. Olha aqui. Escreve o que vou dizer. Escreve esta visão. Grava-a, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para o termo fixado. O termo fixado. Porque há uma visão para o termo fixado. Ela se aproxima rapidamente. O final dessa batalha se aproxima rapidamente e não falhará. Mas, preste atenção, se demorar, espera em pé. Se demorar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Mas eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, não aguenta. Quando demora, ele se arrebenta todo, não espera no Senhor. Mas o justo vive por sua fidelidade. O Senhor está pedindo que nós sejamos amigos dele. E amigo de Deus é aquele que ora. Aquele que não ora tem um espírito de ateu. O ateu é aquele que não manifesta Deus. E aí o diabo faz ninho. Aí arrebenta a casa inteira. Aí vem do filho para o outro filho, para outro filho, para outro filho. E aí vai levando uma herança maligna. Irmãos e irmãs, a Páscoa do Senhor está aqui no meio de nós. A ressurreição dele quebrou as algemas da morte pela fé. Agora é uma questão de tomar posse. Eu tomo posse, eu vivo essa verdade, mesmo que os meus olhos não vejam. Os meus olhos não vê essa folhinha se transformar numa árvore, mas eu creio que a árvore já está aqui, porque o Senhor prometeu. Vai acontecer o melhor para mim, vai acontecer o melhor para minha casa, vai acontecer o melhor para os filhos que Deus me confiou, vai acontecer um milagre no meu matrimônio. Eu creio, porque eu tenho um Deus vivo, um Deus que é maior do que tudo. Isso é fé, isso é uma prática de oração. Agora, quando eu não acredito, é porque eu estou fraco, é porque eu não oro, é porque eu não estou com o meu Senhor. Mas Deus não deixa você nunca, mas Ele pode permitir. Por isso que vem fazendo aí uma varredura na vida de muitos aqui. Síndrome do pânico, depressão, brigas, desordens, promiscuidades afetivas sexuais. Que loucura! E o diabo, ele faz escorregador em cima de tudo isso. Ele se escorrega sobre as famílias que não são íntegras ao Senhor. Mas hoje, o Senhor fala tudo isso porque Ele está no meio de nós. Ele te ama. E Ele morreu por você e pelos seus. Gostaria de chamar aqui o Tony, para que ele também, junto com o Padre, possa agora, nós vamos agora proclamar também, juntamente com a palavra.